A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Você que assiste essa pregação pelo meu canal do YouTube Mensagem Angelical e pelo meu Instagram, TikTok, Kawaii, Leônia Rufonseca, sejam todos bem-vindos e que Deus continue abençoando a vida de todos. Bom, vamos continuar fazendo nossos estudos nessa metodologia, nesse método, porque muitas pessoas mandaram mensagem dizendo que ficou muito melhor a compreensão, inclusive também a leitura dos versículos bíblicos para acompanhar. Então vamos iniciar agora, como toda quarta-feira fazemos, um estudo de uma carta do Novo Testamento. E agora vamos terminar a carta de Paulo a Tito, o capítulo 3, e vamos ver o que essa maravilhosa carta tem a nos ensinar. Bom, vamos agora iniciar nossa leitura de Tito, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. O que isso significa? Que aquelas pessoas que não seguem a Jesus, nós temos que ensiná-las, nós temos que corrigi-las. Mas corrigir como? Dizendo que ela vai para o inferno? Não, não é essa a correção. Jesus não corrigiu dessa maneira. Os apóstolos não corrigiu dessa maneira. Eles pregavam o amor, pregavam o sacrifício. A ideia de que a pessoa vai ser julgada, Jesus usava para quem? Para os líderes religiosos que sabiam a Bíblia e não viviam. Para quem Paulo pregava esse tipo de situação? Para as pessoas que sabiam do Evangelho e não viviam. Então, as pessoas que não conhecem a Cristo, nós não podemos pregar para eles a condenação. Nós temos que pregar o amor. Nós temos que trazer a pessoa para Cristo e não empurrar ela para o buraco. E muitos cristãos, erroneamente, ainda continuam ensinando errôneo, dizendo que se a pessoa não aceitar Jesus vai para o inferno. Que amor é esse? Que Deus de amor é esse? Infelizmente, falta de sabedoria, são insensatos. Versículo 2: Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Nós cristãos também, além de fazer isso, nós não devemos infamar, nós não devemos fazer briga, nós devemos ser modestos e ter a mansidão com todos os homens. Ah, mas a pessoa me provocou. Não importa. Ah, a pessoa me fez isso. Não importa. Seja manso e resolva o problema com sabedoria. Versículo 3. O versículo 3 ele fala sobre como nós éramos antes de aceitar Cristo. Não quer dizer que nós temos todas essas características, mas uma delas, pelo menos, nós temos que ter. Que diz assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Insensato quer dizer uma pessoa que não é sábia. Desobediente a quem? A Deus, aos pais, às autoridades, respondões. Extraviados, pessoas que não estão no caminho correto. Concupiscência, ela significa cobiça. Cobiça da carne, muitas vezes orgias, né? O caminho errado, o caminho incorreto diante de Deus. Vivendo em malícia e inveja. A pessoa que tem malícia, tudo para ela tem o mal. Se eu ajudo alguém, eu tenho interesse. Se eu estou conversando com alguém, eu já tenho alguma coisa com ela, isso é malícia. E infelizmente a inveja também nós devemos tirar da nossa vida. Odiosos, odiando uns aos outros. Nós não devemos odiar uns aos outros. Nós devemos amar e perdoar. Agora vamos continuar. Tito capítulo 3, versículo 4 diz assim: Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, versículo 5: Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Versículo 6: Que abundantemente derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. O versículo 4 ele mostra que o Pai é Salvador? Sim, o Pai é Salvador, assim como seu Filho. Não podemos negar. E o versículo 5 diz que nós não somos salvos por fazer o bem. Nós não somos salvos por ser boas pessoas. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus e pela misericórdia que foi nos alcançada. E isso foi alcançada através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim, entendemos que tudo isso, olha o que acontece no versículo 7, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna.
Versículo 8: Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. O que Paulo está dizendo aqui? Nesse período, Tito estava passando por muito problema. Ele estava tentando ensinar as pessoas a genealogia, estava ensinando as pessoas a guardar a lei, e isso estava tendo muita contenda. Então Paulo fala, se está dando contenda, não ensine mais, troque o assunto, fale sobre outras coisas. Aqui também está dizendo que nós somos herdeiros da vida eterna, porque Cristo nos fez herdeiros. E aqui também está dizendo que fiel é a palavra, já que somos herdeiros de Deus, nós precisamos, sim, irmãos, estar nas boas obras. Vamos continuar. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evitai-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Vou separar esses dois versículos antes de ler o versículo 12. Aqui, Paulo está dizendo o seguinte: você conhece uma pessoa não cristã, você fala para ela que ela está errada, que ela tem que mudar, que precisa evitar. E essa pessoa não escuta a repreensão. E muitas vezes ela quer causar discussão, ela quer causar briga, como lemos no versículo 9. O que Paulo fala? Olha, evita. Evita essa pessoa. Paulo não está dizendo que é para você tratar mal. Paulo não está dizendo para você sumir. O que é evitar? Se eu vou conversar com alguém e a pessoa quer discutir comigo, eu evito. Se eu vou, e essa mesma pessoa, estou conversando com ela, ela quer conversar sem briga, eu mantenho algum diálogo. E aqui também está dizendo que a pessoa que evita o conselho bíblico, ele é pervertido e está em pecado. E ele já está condenado. Por quê? A salvação é um botão que aceita Jesus e estou salvo para sempre? Não, não é. Eu sou salvo, mas eu tenho que viver essa salvação. Como é que eu vivo? Mudança de vida, mudança de hábito, obedecendo a Deus, seus estatutos, seus juízos e seus mandamentos. E o versículo 12 até o 15, Paulo fala sobre o que ele espera a Tito, né? Ele diz assim: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar aqui. Paulo vai ficar um tempo lá. E ele continua: acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Apolo é o mesmo citado em Atos e em algumas cartas. Versículo 14: e os nossos aprendam também a aplicar-se a boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Opa! Ponto importante aqui. A pessoa só tem bons frutos se ela tem boas obras. Se ela se esforça para ter boas obras, ela dará fruto ao Evangelho. Mas ela dará fruto porque é melhor que alguém? Não. É porque ela pede para Deus para ensinar a obedecer a sua palavra. E o versículo 15 diz assim: saúdam-te todos que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Então, que Deus continue te abençoando, que você possa ter aprendido mais nesse estudo dessa pequena carta e que possamos ler a Bíblia, não importa se o tamanho do livro é grande ou pequeno, mas possamos compreender que ela sempre irá nos instruir. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.